Muito bem, Fã de Esportes, começando linha de passe. Provocar. A gente já está lamentando aqui algumas coisas da volta, está se aproximando da volta do Campeonato Brasileiro e para alguns torcedores de alguns clubes, estava bom do jeito que está. Melhor não falar sobre o próprio clube. Quanto menos jogar, quieto, quanto menos Ah. jogar, melhor assim. Diminui a quantidade de problemas. Muito, mas muito. Mas vai ter que voltar. Dia 13 ele estará de volta. E nesse Campeonato Brasileiro estará de volta também o Palmeiras, que hoje foi eliminado do Mundial. Derrota por 2-1 para o Chelsea. Pagou pelo primeiro tempo o Palmeiras, ô Jean? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Desculpa, bom dia, né? Aí já acho, acho que é um preciosismo, uma coisa técnica. Eu não concordo. Pra mim, enquanto é escuro, é noite, mas tudo Bom bem, dia quando né? você acorda. Oi? Bom dia quando você acorda. Eu também acho. Depois mas, de enfim. Mesmo acordando às 9 da noite. Eu não acho que tenha pagado pelo primeiro tempo. É claro que ter jogado no primeiro tempo poderia ter impedido o gol que saiu, poderia o Palmeiras até ter feito gols como conseguiu fazer na segunda etapa. Mas, no fim, eu acho que o roteiro acaba sendo um pouco cruel, né? Pelo segundo tempo, pelo roteiro do segundo tempo e não do primeiro. Porque o primeiro, na verdade, acho que o Palmeiras pode até agradecer o que foi o primeiro tempo. Terminar o primeiro tempo perdendo por 1-0 apenas, acho que pelo que foram aqueles 35 minutos iniciais, acabou sendo até bom, né? E é engraçado porque eu acho que, assim, eu mesmo assistindo, falo, cara, também, assim, além das questões táticas, porque eu nem acho que o gol seja uma falha da defesa, eu acho que ali vejo mais falha dos volantes do que da defesa. Tava claro que, assim, a defesa reserva tava um caos, né? Do lado esquerdo, a marcação completamente desajustada, os volantes estavam sem referência, então tava muito bagunçado. Mas nos 10 minutos finais do primeiro tempo, o Palmeiras acho que consegue equilibrar o jogo, aí é um jogo mais pau a pau. No segundo tempo volta da mesma maneira, e quando eu digo que o roteiro é cruel, eu digo que ele é cruel porque o Palmeiras chega à marcação do seu gol. Estava melhor. Estava melhor no momento em que faz o gol de empate, né? Depois a gente fala, acho que do Estevão, que vale um capítulo à parte por uma série de outras coisas, mas vou deixar o Estevão um pouco de lado nesse momento. E aí virou um jogo que o gol podia sair para qualquer lado. Quando eu digo que o roteiro é cruel, eu digo que ele é cruel pela maneira como sai o gol do Chelsea. Eu acho que é mais isso do que dizer, o gol do Chelsea poderia sair a qualquer momento, como o Palmeiras também dava a impressão de repente, poder chegar à marcação do seu gol, mas esse gol, né, com o desvio do Giai, a impressão que dá é que o Everton até podia chegar, não dá para dizer que é falha do Everton, eu tenho dúvida. Mas a impressão que dá é que ele até podia chegar, e a partir dali, acho que depois que tomou o segundo gol, o Palmeiras não consegue praticamente mais jogar, não consegue mais produzir. No fim, claro, o Chelsea produziu mais nos 90 minutos, o Chelsea era o favorito, o Chelsea tem uma equipe com melhores jogadores, acho que nada disso se discute. Mas olhando para como estava o jogo no segundo tempo, eu acho que fica um gostinho, fica né? esse gostinho de que era possível, até eventualmente levando para a prorrogação, onde talvez o Palmeiras tivesse mais condições físicas do que o Chelsea, a coisa andasse de maneira diferente, mas enfim, eu acho que é do jogo e, repito, o Chelsea criou mais durante os 90 minutos do que o Palmeiras também para vencer o seu jogo. Jean, eu achei o roteiro muito cruel. Boa noite, William, Jean Calçade, aos fãs e às fãs do esporte também. Mas eu também acho que teve a ver com o jogo do Palmeiras no primeiro tempo, e por isso que eu defendo alguma malandragem no futebol, e não é cera, faz parte do jogo. O Everton cai no chão, não tem nada. Quando ele cai no chão, o Abel Ferreira dá instruções para os jogadores e o Palmeiras volta já diferente no primeiro tempo. Era o fôlego que precisava. Não, precisava orientar o time. Porque eu concordo plenamente com o Jean. Eu não coloco o primeiro gol na conta da mudança da defesa. Eu acho que havia muito espaço, faltou pegada do meio de campo ali, proteção na defesa. Mas o segundo e o terceiro poderiam ter saído por conta da mudança. Poderiam ter saído porque aí o time ficou desnorteado e exatamente por isso que eu acho que o Everton para o jogo, cai, faz cara de dor, vai ser atendido naquele momento. O Abel chama os jogadores, orienta os jogadores, reposiciona a equipe, adianta um pouquinho a marcação em alguns momentos, porque a marcação estava de novo parecida com a marcação contra o Inter Miami, né? Lógico, o Chelsea sabe sair jogando, algumas vezes o Palmeiras inclusive marcou bem alto e o Chelsea conseguiu sair jogando de trás, trocando passe. Em outras vezes o Palmeiras forçou o erro do Chelsea, era um jogo mais ousado e necessário daquele momento em diante. E no segundo tempo, eu diria que até o Everton cair, era o Palmeiras de boa parte do Campeonato Mundial na primeira fase, que eu não gostei. No restante do primeiro tempo era o Palmeiras contra o Botafogo,
competitivo, forte, mas que ainda falta alguma coisa que ele pode produzir. E no segundo tempo, por isso eu acho que o roteiro foi muito cruel. Era o Palmeiras que jogava o Campeonato Mundial pesado. Um Palmeiras competitivo, forte, que podia ter feito um gol, que marcou um golaço com o Estevão, um jogador que reclama que não marca gol em clássico, que desaparece aos 8 anos de idade, faz no jogo talvez mais importante da carreira dele um gol que coloca o Palmeiras no jogo, e dali em diante eu vi um Palmeiras muito forte e por, literalmente, o que pertence ao jogo, azar, como a sorte muitas vezes sorriu para o Palmeiras, o azar dessa vez fez uma careta e por isso o Palmeiras está eliminado do Mundial. Então, se eu for tirar aquele começo de jogo, quando saiu o gol do Chelsea, isso pesa no resultado, dali em diante eu acho que o roteiro foi muito cruel para o Palmeiras. Não pelas escalações, mas você estava ali na redação, a gente estava conversando, né, Calçade? A forma como o Palmeiras começou o jogo, né? E aí depois como o Abel fez esse acerto, né? Acho que passa por aí também. Pena para o Palmeiras ali que não deu tempo dos ajustes darem resultado. Quase deram, né? E aí faltou um pouco de sorte, como a gente discutiu aqui. Né? Boa noite, William. Boa noite a todos. E ele consegue corrigir isso com o mesmo time, né? Não foi com trocas. Sem troca. Os trocas vieram depois. O segundo tempo ainda ele inicia assim. O início foi muito forte do Chelsea. O Chelsea veio... Assim, não vão perder para outro brasileiro, porque aqui termina... essa história, assim, a gente depois vai poder discutir lá na frente. Esse tipo de competição, para cada um, tem um peso diferente. Né? E está tudo certo. Só que para o dono do negócio, quem bota dinheiro e compra jogador, nunca se viu tanto dinheiro pela frente. Tá? Nunca se viu tanto dinheiro. Eu falei de um número aqui no Linha, depois do Fluminense, vou só atualizar. O Flu faturou em 2024, no balanço dele, 684 milhões em receitas. Já ganhou 330 em 20 dias. Ou seja, o Fluminense ganhou nesse Mundial metade das receitas do ano passado. Isso tem impacto para o Flu, gigantesco. Tem para o Chelsea... Em menos de 3 semanas, 6 meses de faturamento. Isso não existe. Isso aí é torcer para um Mundial por ano e estar nele todo ano. Mas, então, chega uma hora que os caras também têm brios, né? Você fala assim, ninguém entrou mole do Chelsea. Tanto que o gol sai com uma posse de bola. A posse de bola era um posse de bola 70 para o Chelsea, 30 para o Palmeiras. E o gol marcado aos 16 minutos e essa posse continuava aos 20, aos 30, não é que o Chelsea assim foi esmorecendo ou falou, toma a bola. Não, o Palmeiras não conseguia encontrar uma rota, porque não tinha a bola. Como é que ele muda o cenário se ele não consegue ter a bola? Porque ele estava mal encaixado. Né? O mal encaixado, eu até imaginava que o Abel fosse com... Assim, era uma possibilidade viável, se algo viável para as dificuldades do jogo. Com Aníbal, Martínez e o Richard Rios. Um deles, não o Rios, mas pode entrar como um terceiro zagueiro, como ele gosta de jogar, e sair também no movimento. Não, ele vai com o Giai, ele vai com o Fux, ele vai com o Mikael, Vanderlan, e faz o Alan voltar, tanto que ele ofensivamente não existiu. Porque ele voltava, porque o Giai saía e ia encostar nos zagueiros. E aí ficava vazio aqui. E ele a linha retornava. De 5 tinha o Alain e o Vanderlan. Com os exatamente. 3, com o Giai que já você encontrava muito Estevão e Facundo, assim, mais estreitos, interiores, perto do Vitor Roque. Só que a bola não chegava ali. E o Chelsea recebeu muita bola entre linhas. O gol sai assim, né? Entre os zagueiros e os volantes, recebe a bola, o Palmeiras faz o gol. Ali falhou. Ali falhou porque esse quadrilátero estava realmente destruído. Sem os titulares, dos zagueiros titulares. Né? Então, assim, normalmente a dupla titular ela preenche melhor esses espaços. E ali o Palmeiras tomou o primeiro gol. Que eu nem exatamente. Acho, né, o Gomes faz isso. Isso, exatamente. O Gomes eu achei a atuação do Bruno boa, inclusive. Então, o Bruno Fux eu achei que jogou bem. Então, dos 3 ali que entraram e que eram um grande temor, para mim o Bruno Fux fez um bom jogo. O Mikael melhora no segundo tempo. Porque o lado esquerdo estava terrível na primeira etapa. Com o Mikael, zagueiro, e o Vanderlan
tomando um baile ali. E olha que o Pedro Neto, aliás, acho que é uma coisa para se discutir depois, olhando para o que foram as atuações do Cancelo, O Cancelo, do também Pedro tô com Neto, o Rubem menos, mas acho que assim... Os caras sentiram demais. Os caras sentiram. A morte do Os caras sentiram, os caras estavam chorando do jeito que eles estavam. Então, assim, Perfeito. acho que assim, não é à toa, entendeu? E eu falo isso porque assim, eu vi muita gente falando, que absurdo, imagina, o cara vai tirar o cara do jogo. Meu amigo. sério? Pô, pelo amor de Deus, Assim, um pouquinho mais de humanidade. Cara, né? assim, você perde um amigo teu. Primeiro, se você perde um amigo com essa proximidade, você não dorme à noite, provavelmente. Você não consegue dormir. Exato. Então já começa por aí, você não tem a noite de sono. Pois é. Então, e a reação que os jogadores, né, que eram os amigos do Jota, principalmente. Jogadores de conviver outro dia na Então, final assim, da... E assim, seleção. só que assim, pra voltar pro jogo, mesmo o Pedro Neto não estando, né? Acho que foi a pior atuação dele no Mundial. De mês atrás. Mesmo o Vanderlan tava tomando um baile ali do lado esquerdo. Tava muito difícil. Eu não gosto de falar isso porque a gente tem Mas o Facundo não ajudou como no precisava ali Brasil. também. Então, mas eu acho até que era uma coisa que eu tinha falado, né? Foi, na equipe lá F. no equipe F. Talvez até o Facundo pudesse fazer esta função. Por ser mais experiente, por ser um cara que marca bem, embora... Não funcionou. Em geral, né? Ele marca mais do que ataca. E acho que hoje ele estava meio perdido no jogo, quer dizer, também não tinha não teve funções ofensivas. Deixa eu só te cortar. Aqueles lances que o Pedro Neto teve, por exemplo, que foi clássico, que ele dribla para a linha de fundo, e ele chega tão na frente do Vanderlan que ele tem tempo de parar, levantar e cruzar por baixo. Ali tem que ter dobra de marcação. Então. E a dobra é o Facundo. Mas o que acontecia? Tá bom, você tinha Vitor Roque, o Facundo e o Estevão para pressionar a saída. Sim. Então o Facundo está aqui na frente na saída de bola. Mas a pressão também não funcionou. Não funcionou, mas eu digo assim, a bola sai dos três, você tem Já sai mascada, facilita. o Rios e o Martínez, porque os três já ficaram, e a linha de 5. E a linha de 5 do jeito que estava. E você vê no gol, que tá, pra mim assim, a defesa, principalmente no primeiro tempo, os dois do lado esquerdo não foram bem. O Fux acho que foi bem no jogo praticamente todo, foi o cara mais ligado ali Sim. dos defensores. Mas a defesa falha em outros lances que poderia ter saído o segundo, terceiro gol. Mas pra mim, assim, a falha no gol, e acho que é uma questão tática, não é uma falha individual, mas você vê que tanto o M como o Richard Rios, eles estão sem referência. Então os dois estão afastados ali, porque aí o time jogou diferente, de fato, naquele Sabe o momento. que pode O acontecer, Mikael, ele Jean? meio que, embora não tenha sido necessariamente uma falha, mas ele também escolta, né? Ele sentiu o começo do jogo, depois ele foi entrando no jogo. Ele dá até a referência Sim, pro chute. sim. Sabe uma Ele coisa também que tem o seu ela não é pensada, ela não é assim na cabeça do jogador, algo que ele processa e fala, eu vou proteger melhor a área porque eu tô com os zagueiros reservas. Eu digo, os volantes. Naturalmente, os volantes talvez crendo, né, acreditando que não é a melhor formação, e eles sabem disso, jogam com os caras, né? É um passo atrás que você dá. Você dá é natural você proteger ali e aqui o espaço fica. E quando tem Gustavo, porque o Gustavo sai, ele dá nesse espaço curto. Isso, ele sai pro bote. Ele sai pro bote. E o Murilo também. O Murilo também, os dois saem. Então, e assim, aí, cara, assim, são circunstâncias do torneio. E uma coisa assim. Do torneio. Também outra coisa. De tirar o golaço jogador. do Palmeiras. Um A golaço. qualidade da finalização, sem força, claro. no cantos também, sabe? A gente tem que destacar também que O Chelsea foi... o mérito do outro lado. Chelsea, muito desse No lado. geral, o Chelsea foi melhor. Sim. É que o jogo, você pode ser o melhor e o jogo caminhar em outro sentido. Tava 1-1. Se não é um desvio, talvez a gente tivesse agora vendo o final do começo do segundo tempo da prorrogação. É que boa parte do segundo você tempo não- o Palmeiras foi melhor. E voltou Eu com a acho. mesma Ele foi melhor, escalação, boa parte. mais ajustado. Cai de produção quando Deixa toma o jogo o segundo. O desconfortável Jean pro falou, Chelsea. tomou o segundo, a aí... partir do momento que toma o segundo, aí o Palmeiras desmonta. Mas acho que começa melhor o segundo tempo. Até permanece um pouco melhor depois do gol marcado. Aí entra o Paulinho, entra o Maurício, tem chance, isso, o Maurício tem um mas escape aí ali. já estava um jogo pau a pau, assim. Eram os dois times atacando, os dois times criando chance, estava um jogo aberto, estava um jogo legal. Acho que assim. E no gente, 2x1 ainda teve uma chance, um chute de fora bem defendido. Eu gostei mais do segundo tempo do Palmeiras que do segundo tempo do Chelsea. Gostei bem mais do Chelsea no primeiro tempo e gostei mais do acho segundo que tempo sim. do Palmeiras que Eu no acho que primeiro sim, tempo. mas aí também eu acho que a gente
considera as diferenças. Porque as diferenças, elas estavam aí. E o João Pedro, que entrou, como entrou? Cara, então... Aliás, ele é muito melhor que o Mas Dileto. posso te falar uma coisa? melhor. O Nossa torcedor Senhora. do Fluminense, ele deve estar lamentando tanto o cartão amarelo pro Dilep, porque... É verdade. Porque Eu acho que ele agora... ia perder a posição, não é possível. Não sei. Vai entrar o melhor. Talvez ele até tenha saído porque ele estava nervoso, estava com cartão amarelo, podia, então assim, não estava jogando bem, é verdade, mas talvez ele até ficasse Ele mais. estava caçando um problema. Ele estava caçando problema. Aliás, cara, isso foi um negócio que o Calçade falou importância. Eu quero ver como alguém sustenta que os europeus não estão dando importância para esse campeonato quando a gente vê o Chelsea jogando Libertadores. Gente, e no final? Porque a Chelsea gente jogou viu- Libertadores, o que desde a o gente começo. viu foi o Chelsea jogando Libertadores. E me parece O capitão que- Enzo Fernandes deve ter falado muito no ouvido deles, viu? especificamente em relação ao Estevão, tinha ali uma orientação de intimidação mesmo, talvez de dizer, cara, vamos mexer com a cabeça desse moleque, porque assim, talvez ele sinta, e talvez sentisse mesmo, né? Não sentiu, não, hein? Não, Ele deu uma boa resposta. ele deu uma ótima resposta, mas assim, coisinha. o Cucurella, o que ele estava ali batendo, o que ele estava chegando, o que ele estava brigando, o que ele estava tentando intimidar o moleque, e o Estevão não se intimidou, e eu não estou falando isso pelo gol, ele não se intimidou porque ele ia lá e respondia na cara e tudo mais. Eu acho que também foi muito importante para o Estevão, fico feliz com o gol do Estevão, para acabar com esse monte de clichê. Então, por favor, assim, o tempo golaço. todo, o golaço do Estevão, para acabar com esse monte de clichê que assim... A gente cria cada coisa o tempo todo, esse negócio do... Era das retóricas. Era das retóricas, mas é que assim, algumas viram padrões de... A falta de Várias. vontade é uma das Copia e mais cola, comuns e né? tal. Sim. A coisa do jogo grande também, sinceramente, cara, pra mim não dá pra um moleque de 18 anos já cair nessa vala comum do jogo grande, do cara que não decide e tal. Bom, e aí? Quer dizer, esse gol muda tudo em relação à capacidade psicológica dele, ao jogo grande. Esse gol muda tudo em relação ao que foi dito quando ele deu uma entrevista absolutamente compreensível, absolutamente normal e que gerou tanta repercussão, que gerou tanta polêmica. E essas polêmicas é muito coisa nossa. Sim. É muito coisa nossa, assim. Esse negócio de achar que o jogador ele tá numa redoma ali, que ele não pode sentir nada, que ele não pode achar nada a respeito de sentimentos que são normais. Eu acho que a entrevista que o Abel Essa é deu... a geração do videogame, porque lá não tem sentimento, isso. tem nada. Perfeito, né? Calçado. E isso, assim, isso é um... Cara, há muito tempo observo isso. Porque isso foi para dentro do jogo também. Essa geração... Inclusive, o jogo hoje é jogado por muitos desses meninos que jogaram videogame. Porque esses caras estão lá dentro e cresceram nesse mundo, né? Mas a galera que está fora acha que o jogo é isso. Então o cara não tem sentimento, morreu o amigo dele, para de frescura. Porque o jogo do videogame dele é um jogo gelado. Né? E a mesma coisa. Aí ficam essas teses que eles copiam e colam e ficam repetindo. Né? Até porque a rede social hoje carimba isso o tempo todo, trabalhos também na nossa, assim, de comunicação, vou falar jornalismo, porque jornalismo para mim é uma coisa, comunicação abrange um monte de outras coisas e muitas porcarias. Então, assim, fica um negócio insensível, né? Achando que tudo é videogame. E é muito fácil, né? É um discurso besta e que não leva a nada. O moleque tem 18 anos, acabou de fazer 18 Eu anos. achei interessante só porque eu fiquei até pedir para o pessoal deixar a TV aqui, a gente vem para o estúdio, aí a gente tem os retornos do programa, né? Eu falei, por favor, deixem a TV que eu quero ver como vai ser a reação dos jogadores com o Estevão na hora que acabar. E aí a gente viu uma cena muito legal ali, né? De todo mundo indo lá, abraçando ele. Todo mundo não. O Cucurella, por exemplo, eu não vi. Mas talvez eu não tenha visto e tenha passado em outro momento. Mas foi lá, eu vi o Palmer, acho que o Chalobah, vários jogadores... foram lá falar com ele, meio que já conversaram. O Palmer, inclusive, ficou um tempão falando com ele no ouvido, ele respondeu, tá? Então, acho que assim, no fim era uma estratégia de jogo, me parece, aquela violência, vamos dizer... Giano, só não tem amigo não é do outro lado, não. Falando, né? Amigos, jogo à parte. Uma pena que Não é isso. É uma pena que os irmãos, o Bellingham, os dois não vão se encontrar amanhã, né? No Borussia Seria Real Madrid. curioso de ver, né? O irmão não Foi né? suspenso. Aquelas travadas, manda o irmão na grade, mas... Casos de família. E eles viram, assim, eu acho que o Estevão não é o que o palmeirense, não tem nada a ver com aquilo que o palmeirense esperava, mas só falando do Estevão, né, ele conseguiu um pouco de ser observado, com mais
carinho, um olhar para esse cara, o gol que ele marcou, e após errar um domínio, que ele quis girar e sair de frente, ele errou. Na jogada seguinte, ele foi lá e fez outra vez uma jogadaça e fez um gol que o goleiro sai aqui achando que a bola vai passar aqui, a bola entra aqui, cara. Ele foi espetacular. Então acho que ele deixou, pessoalmente falando, a imagem dele ficou ótima nesse jogo. Falar, pô, a gente tem um cara aí que é muito bom. Ele é muito bom jogador. Imagina ele adaptado com o João Pedro, tal, o que esse Chelsea pode e que não evoluir, se intimida né? também. Eu achei que do ponto de vista psicológico, esse ponto de vista psicológico tão criticado durante as 2 últimas semanas, ele peitou, ele falou, ele respondeu, ele foi reclamar. Tem uma hora que de novo, o torcedor do Fluminense pode lamentar também alguns cartõezinhos de jogadores que estavam pendurados e que não receberam. O caso do Palmer, que tentou, e o caso do Cucurella, naquele lance que ele deixa meio que o pé da... tentou, né? Tentou ficar fora, né? Impressionante. E os dois, se tomassem o amarelo, não jogariam contra o Fluminense. Desfalques enormes. E seriam desfalques maiores do que o Dilap, que realmente... O Estevão começou a balançar o Cucurella pra cá e pra lá, né? O cara falou assim, pô, se eu der moleza, esse cara vai me destruir. Porque ele deu uma balançada que o Cucurella quase sentou no começo. Lateral titular da seleção da Espanha, campeão Espanha, da Euro. Campeão da Euro. E da Nations também. É campeão de tudo. É um jogador que o Barcelona, assim, saiu como um jogador comum e foi fazer carreira fora do Barcelona e hoje é um jogador de alto nível. Sim. Mas ali não tem essa de que amanhã você vai estar aqui e está tudo bem para você. Está tudo bem, é uma ova. A hora que você tiver, você é nosso companheiro. Por enquanto é adversário. Mas foi uma pena. Assim, o Palmeiras o chato da história é tomar um gol num desvio. Você fala assim, pô, mas tudo isso que foi feito é aquilo que você não prevê. É aquilo que o mundo do futebol te apresenta e eu acho para uns, a palavra que a gente usou no outro linha, né? Eu não gosto de usar muito, mas muitos chamam de sorte, né? Às vezes uns têm, outros não. Aí faltou. Todos têm às vezes, algumas vezes falta para todos. normal, assim. E quem trabalha bem precisa menos dela. É verdade, concordo. Uma outra coisa que me chama atenção, porque eu ficava pensando antes do Linha, na avaliação dos grandes clubes brasileiros que participaram do Mundial. Então eu acho que o time que jogou melhor ainda é o Flamengo, mas o que eu mais admiro é o Fluminense pela capacidade de superação e adaptação. E eu nem espero que o Fluminense, com os jogadores que tem, pratique um jogo do nível do Flamengo. Só que o Flamengo pegou o Bayern, que é melhor que o Flamengo e foi eliminado. Acho que tem o erro do lado do Felipe Luiz, mas de qualquer jeito, não sei se acertasse também se ia passar, porque o Bayern continuaria sendo melhor que o Flamengo. Né? O Botafogo, taticamente, foi muito bem contra o Botafogo, mas eu não gostei. PSG. E o Botafogo do PSG. E muito mal contra o Palmeiras. Palmeiras, pra mim, estava devendo a atuação no Mundial. Pra mim, óbvio, não sou dono da verdade, tá? Claro. Eu achei a atuação contra o Porto, ok. Achei a atuação contra o Oli, ok. Achei a atuação contra o Inter Miami fraca. Sim. E achei que o Palmeiras estreou no Mundial contra o Botafogo com um time com a cara do Palmeiras competitivo forte. Hoje eu acho que eu tô tirando os primeiros minutos de jogo, até ali os 25, 30 minutos de jogo, mais ou menos ali uns 25, porque dali em diante eu gostei muito do Palmeiras. E se é para cobrar nível de atuação, eu acho que o Palmeiras sai, no final das contas, as pessoas falam, mas jogou mal na fase de classificação e eram times piores. Quando apertou, no mata-mata, para não ser eliminado por um brasileiro, o Palmeiras foi melhor, bem melhor, aliás, que o Botafogo. Até demorou para fazer o gol. E contra o Chelsea, eu acho que o Palmeiras jogou, fora essa primeira parte do primeiro tempo, essa metade do primeiro tempo. Eu acho que o trecho do Palmeiras que te agradou no jogo foi o melhor momento do Palmeiras no Mundial hoje. Não, eu acho não. Eu tenho certeza absoluta que foi o melhor momento do Palmeiras no Mundial. E acho que o Palmeiras, que vinha jogando futebol, que ia deixar dúvidas, eu falava isso com alguns palmeirenses na redação, eles concordavam comigo e tal. Eu acho que sai bem. Porque também creio, e a gente vai falar disso depois, que o Mundial, se os jogadores não perderem a motivação, eu não espero a mesma concentração no Campeonato Brasileiro que os jogadores têm no Mundial, jogos decisivos, jogos maiores pela mídia. Mas todos os clubes foram testados no nível mais alto. Todos os clubes aprenderam alguma coisa. Todos os clubes podem voltar mais fortes de agora em diante. E digo mais, num primeiro momento, como os clubes saíram de férias e vão retomar o ritmo, em princípio, num ritmo de jogo melhor que o dos adversários deles. Inclusive na Libertadores, que começa em agosto. Então, assim,
eu acho que no final das contas o que eu criticaria, eu termino elogiando. Porque eu acho que o Palmeiras fez um segundo tempo muito consistente, muito forte, com a cara do Abel Ferreira. Com o time do Abel que eu espero há muito tempo e que o Palmeiras fez algumas vezes durante o ano e que para mim estava devendo um pouquinho. Até pegando o gancho do Bino, a gente fazer um balanço desse Palmeiras no Mundial, né? Acho que chegar nas quartas para sair de cabeça erguida, muita gente acreditando que o limite para os brasileiros seria as oitavas. Teve um adversário pesado nas oitavas. Não foi um europeu, mas, gente, é um confronto Palmeiras e Botafogo, um confronto pesadíssimo. Um confronto onde nenhum dos dois queria ser eliminado, porque, você sair para um brasileiro e tudo é complicado, tem um gostinho bem azedo. E o Palmeiras conseguiu passar por essa e hoje teve a apresentação que teve. Então, acho que o Palmeiras sai com o cofre mais cheio, uma excelente premiação. E, claro, agora não tem mais o Estevão. Levando em conta os 3 desfalques. Levando em conta os 3 desfalques. O Paulinho não está perfeito. Exatamente, e tal. O Palmeiras até um ponto esperava ter o Paulinho 100% no Mundial e não teve isso também. Então, mediante as dificuldades que o Palmeiras apresentou e o jogo que fez hoje, né, principalmente nesse trecho aí que o Birner falou, eu acho que é um saldo positivo. Eu acho que quartas de final, cara, ok, foi e pronto. Falar, assim, porque eu até já falei aqui sobre isso, essa coisa das comparações, eu acho elas muito vagas a partir do momento que ninguém pega os mesmos times. Quer dizer, você tem eventuais confrontos que se repetem, mas claro que o Chelsea enfrentado pelo Flamengo não é o mesmo Chelsea enfrentado pelo Palmeiras, porque eram jogos com contextos completamente diferentes. Então, concordo. Eu prefiro assim fazer uma avaliação geral de que a participação brasileira ela é de alto nível. Sim. É uma participação brasileira de alto nível e isso vale para todos, para mim, inclusive para o time que demitiu seu treinador depois da participação do Mundial. Sobre o Palmeiras especificamente, não sei se eu consigo dizer que esse jogo contra o Chelsea foi um jogo melhor do que o jogo contra o Botafogo, por exemplo, porque o Palmeiras manda no jogo contra o Botafogo e talvez ninguém imaginasse que fosse ser assim, do começo ao quase fim. Mas hoje construiu mais, já. Foi ofensivamente melhor. Não, hoje construiu mais, mas é que assim, o Palmeiras, no fim das contas, eu acho que contra o Botafogo ele demora a fazer o gol, é verdade, mas assim, em momento algum ele é ameaçado, em momento algum a minha impressão é que assim, o Palmeiras foi melhor em relação ao Botafogo de um jeito que eu não imaginasse que fosse ser. Como a gente, no Brasil, também tem a tendência sempre a olhar para o derrotado e para os defeitos de quem não fez o que deveria ter feito, então tem gente criticando o Botafogo. E é claro que você podia até dizer que a escalação do Botafogo podia ter sido diferente e ter tentado jogar mais contra o Palmeiras. Poderia. Mas isso não tira o mérito do que o Palmeiras fez no jogo contra o Botafogo de ser indiscutivelmente superior e merecer a sua classificação. Tem gente querendo ver deficiências num Flamengo que, sinceramente, também assim, ou a gente tem noção, e quem acompanha o futebol europeu tem a noção desta distância. Agora tem um monte de gente negando a distância, e tudo bem, são essas narrativas. Mas a solução do Renato, lá no Fluminense, é uma solução que deu certo, está perfeito. Eu entendo que foi o clube que melhor se adaptou ao que o Mundial pedia e a estrutura que ele tem para oferecer, mas é a mesma coisa. Ele joga com 3 no meio de campo, ele não tem uma armação, ele depende, porque o Nonato não é esse jogador, ele joga com 3 zagueiros, aí o futebol tá lindo. Aí o Paiva foi no Botafogo mais fechadinho, é uma tragédia. Entendeu? Assim, exato. E assim, o Fluminense fez isso contra o Al Hilal, quer dizer, não fez apenas contra a Inter de Milão. Exatamente. Fez contra o Al Hilal também, e deu certo. E você acha que vai mudar agora? Então, vai mudar contra o Chelsea? Obviamente não vai mudar contra o Chelsea. Mas tudo bem, essa assim, a questão de que o resultado determina o sucesso. A narrativa, eu acho que tá errado, tá certo. Mas assim, não dá, para mim não dá e não daria para nenhum time do Brasil voltar em crise para o Brasil depois do que jogaram os participantes brasileiros mundiais. E quando eu digo em crise, eu estou falando até aquelas mini-crises. Aqueles eu sei que o torcedor do Botafogo fica maluco, mas eu vou repetir aqui para mim que a demissão é inconcebível. Tá bom. Aí os caras falam que você não assiste o jogo do Botafogo. Assisto o jogo do Botafogo. Pega os últimos jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, pega os primeiros jogos do Botafogo antes da eliminação na Copa do Mundo, mas enfim... Depende de quem trouxer, né? Já falamos e já apanhei muito por causa da crítica à demissão do Paiva. Engraçado, né? O fato do Textor ter começado o ano dele em abril, maio,
Aí não é problema. o técnico é Mas sempre assim, aí o treinador leva toda a culpa de 6 meses erráticos. Isso. E de uma eliminação. É muito fácil. E de uma eliminação diante do Palmeiras. Assim, não é que perdeu para um time, não perdeu para o O Auckland. confronto brasileiro é outra coisa nesse Mundial. Então, assim, Totalmente diferente. é isso. Eu acho que o Palmeiras fez uma fase de mata-mata muito boa. Muito boa. No balanço das duas coisas, de Botafogo e Chelsea, fez uma fase de mata-mata muito boa. O Flamengo fez uma fase de grupos muito boa e tentou fazer o que dava para fazer contra um adversário muito superior nas oitavas de final e acabou eliminado. O Fluminense, acho que a gente não precisa nem mais falar. Sim, Falamos pelo uma amor de hora Deus. hoje Épica. e acho que só o fato de Campanha chegar onde épica. chegou já é épico. Então, sinceramente, eu assim, acho que a participação brasileira nesta Copa do Mundo, ela foi de alto nível. E a gente precisa entender o seguinte, a gente está falando de um torneio, nós não estamos falando de um campeonato. Campeonato é outra coisa. Campeonato é um campeonato de pontos corridos, um negócio mais longo. Tal. Todo o resto no mundo do futebol é um torneio. Copa do Brasil é um torneio, Copa do Mundo é um torneio, a Libertadores é um torneio, com fase de grupos, com depois também numa estrutura parecida, só que alongada ao longo de um ano todo. Mas, e aí, cara, o sorteio, o teu primeiro grande jogo é o sorteio dos grupos. O teu segundo é a divisão a partir da classificação, para que lado você cai na chave. Sim, são estruturas que vão te dizer o teu grau de sucesso. Não é que nem todos que vão cair do lado mais fácil vão realmente morrer antes, tal, mas Sim. É melhor se os times pudessem escolher, certamente eles escolheriam um caminho diferente daqueles que às vezes a competição impõe. Então é um torneio, e no torneio, cara, aquele que a gente olhava e falava que tinha mais problemas, menos dinheiro, as menores condições, Tá lá. perto do trio Botafogo, Palmeiras e Flamengo, que hoje tem uma estrutura superior, era o Fluminense, que vem com aquele futebol brasileiro no corpo ainda, né? E o Fluminense é o que está mais longe. Então, é isso. Funciona dessa forma. Tua avaliação da campanha do Palmeiras, então, tô achando que o Chelsea, mano, mas deu um tu agora, né? Agora foi de Santos, não costuma. Foi de Fica à vontade. O tu foi de Santos, foi mais Respeito forte. suas Meu lado do origens. Santos foi mais forte agora do que tudo. Era o time do meu pai. Do que do tudo. meu avô e Seu do meu pai é tio. um homem de muito bom gosto. Tua avaliação do Palmeiras, você falou sobre o jogo do Chelsea, esse recorte do jogo contra o Chelsea, talvez o melhor momento do Palmeiras, mas a participação do Palmeiras no campeonato, é isso, quartas de final, eliminado para o Chelsea, sai de cabeça erguida e tá tudo bem? Eu acho que tá tudo bem. Acho que o Palmeiras tem um baita elenco, um treinador que mostrou capacidade de fazer o time melhorar em circunstâncias difíceis, o que não é nenhuma novidade. Um trabalho consistente, uma senhora estrutura, os salários em dia, fecha o ano com superávit, os jogadores sabem que vão ser bem tratados, bem cuidados, os melhores refis do país, a melhor categoria de base e tem chance de ganhar qualquer campeonato que disputa dentro do continente. Qual o problema diante disso? Nenhum. É isso. Nenhum. A situação do Palmeiras é boa. Mas perdeu para o time, estava ouvindo a transmissão, que contratou acho que 11 goleiros ou 10 goleiros nos últimos 11 anos, gastou 1 bilhão e pouco em goleiros. E não sabe nem se vai ficar com o atual. Aliás, por falar nisso... Você tá brigando que você jogou melhor no segundo tempo que esse time brigou pau a pau. por falar em goleiro, dava pro Everton ou não? Cara, eu vou falar uma coisa que é muito cruel. E Tá tem a bom, ver vai. com- e tem a ver com o que é o futebol de hoje. Muitas vezes a gente vê pênaltis que não são pênaltis, mas são revisados até em VAR. Porque eu proibiria na avaliação de lances, a não ser para você saber se a bola saiu ou não saiu, se foi dentro ou fora da área, para você avaliar choque físico, cotovelada, tudo, a câmera lenta. A câmera lenta, ela simplesmente é uma ficção que o futebol trouxe para tornar a transmissão televisiva mais, eu vou usar o termo ruim, espetaculosa. Não espetacular, porque é feio, eu não gosto. Você olha o lance na câmera lenta, você fala, falha. Na câmera rápida o lance é muito difícil.
É muito em cima, é um desvio, dá pra ele pegar? tá indo pra frente, desvia, Não, acho vem que essa pra é a Dá pra questão. cá, pegar. bate no... Não é uma falha. O termo falha não se aplica jamais, eu acho. Tá. O termo falha não se aplica. A questão é que, como você está falando do Everton, um jogador que tem uma qualidade muito acima da média para mim, que já talvez tenha tido já momentos de reação mais rápida em lances do gênero, você imagina que talvez o Everton pudesse ter chegado na bola. Mas o termo falha, para mim, é completamente Até dá pra pegar, mas... incompatível com a... porque falha pra mim é uma outra coisa. Acho que a questão é pegar as bolas quase impossíveis, que ele já pegou tantas vezes. E ele fez belas defesas Pegar hoje, as bolas inclusive. difíceis, exato. Então acho que... Não dá pra colocar essa eliminação na conta do Everton. Não é pra Eu- colocar eu- na eu- conta. eu tô É só pra combatendo avaliar essa se foi ideia uma desde falha ou agora, não. tá? Não, perfeito. Não tá na conta dele, longe disso. Mas é só pra fazer uma análise se a bola era defensável ou não, Calçade. Opa. Difícil, Eu entendo mas que... Vocês querem água? Tô vendo... Não? Eu entendo que... É aqui. Se não foi falha... Talvez, hein? Concordo com o Birner, a câmera lenta sai para dizer para você, tocou ou não tocou no braço, tá? Mas assim, ela subverte toda a dinâmica do jogo, parece que você é um bobão que não Isso, viu a bola, que viu a bola naquela passou ali, velocidade. falou, nossa, vou deixar ela entrar, né? Então, não é legal. Na velocidade do jogo, o goleiro, assim, o que muita gente ignora é que em determinado momento que ele vai praticar a defesa, ele precisa reagir. A partir do chute, quando tem uma finalização, ele precisa reagir. Um reflexo. Se a bola estiver lá em cima ou aqui embaixo, ele precisa sair. Se no meio do caminho alguém desviar, o cara está voando para lá e ele não tem como voltar. E ele faz esse movimento para encaixar. A bola bate, ele está totalmente apoiado, né? Aqui para defender. E aí a bola passa, cara, assim. Talvez meio segundo a mais ele teria conseguido ter o reflexo. Sim. Sabe, é um negócio assim maluco, porque é que nem quando vem aquela bola cruzada na área, tem um monte de gente para cabecear. O goleiro fica esperando, ninguém cabeceia. A bola entra direto no gol. Sempre dizem, foi falha do goleiro. Só que ele precisa reagir a um estímulo, que é a finalização. Quando passa pela cabeça do último e o cara não cabeceia, cara, ele deixa o goleiro vendido. Agora, o que ele faz? Ele adivinha, né? Então, assim, os goleiros são muito criticados por coisas que o futebol, assim, quem joga ali sabe. E o jogo do videogame é o jogo que te leva para uma outra dimensão da análise. O jogo real é diferente, acontece isso. Eu sempre minha primeira impressão quando eu fui ver um jogo de futebol, isso eu lembro até hoje, foi de que o jogo, olha que legal, né? Que o jogo, até porque era outra época, anos 70, 1970, Era mais lento. que o jogo que o jogo no campo era imperfeito e que na televisão ele era perfeito. Até porque não era época de 1000 replays, nada, né? E porque no campo você percebia, pô, o cara matou a bola diferente, ele errou, tal. E o jogo é imperfeito e qualquer um pode errar, né? Por maior que seja o goleiro. Sei lá, algum goleiro nesse mundo conseguiria reagir? Talvez. O próprio Everton, quem sabe em outro jogo. Talvez, tá? cara, talvez. Pode ter um lance semelhante ele conseguir. Mas isso não o torna menos goleiro ou um mau goleiro, Claro. né? Claro. Agora, cada lance é um lance. Se fosse outro gol, sei lá, a bola veio, passou no meio das pernas dele. Não, aí é frango. Aí- Aí já é outra Só para conversa. explicar, eu Fecha adoro a câmera lenta. Ela só não serve para avaliações. Sim. Para vários tipos de avaliações. Para algumas até serve, para outras não. Quando você vê, por exemplo, o gol do Estevão hoje, porque quando ele faz o gol na câmera aberta, eu falo, onde ele arranjou espaço para colocar Pois essa é. bola? Aí você vê a câmera de trás. E quando passa a câmera lenta, pô, espetacular. Então ela não tirou a realidade da jogada, ela potencializou o achado do garoto do Palmeiras, né? Que é um golaço. Sim. Mas muitas vezes, assim, a câmera lenta, por exemplo, para avaliar se houve uma falha ou não, é injusto com o goleiro. Se, sem teve dúvida. se teve uma falha Fala no pra gente jogo de cobrir. goleiro, foi do Sanches. Por dar o ângulo, o espacinho ali. Opa, ele dá um passo, o cruzamento ele entra E- como se o Estevão fosse Ele cruzar a bola. clareia ao lado Ele dele. deixa o canto É que era tão todinho aberto. improvável aquela finalização. Exatamente. Ele Realmente. fala, esse cara vai chegar ali no fundo, vai cruzar, eu vou sair. Só que o Estevão coloca no ângulo dele. Ele está errado em acreditar que ele vai cruzar? Não está. Porque na maioria, 99% das vezes, Tem cruzamento. o cara vai. Mas aí ele já vai aprendendo como é que é o Estevão.